Nesse vídeo vou te ensinar a fazer esse bolero de tricô. O bolero de tricô é uma peça de inverno bem confortável e gostosa de usar. Ele pode ser feito com diversas combinações de fios ou com um fio único. O corpo é trabalhado em carreiras de ida e volta e as mangas em voltas. Para começar o projeto é feito um retângulo. O número de pontos colocados para fazer esse retângulo é que definirá o tamanho do bolero. O grau de dificuldade desse projeto é bem relativo. Todas as etapas podem ser feitas usando técnicas mais avançadas ou usando as técnicas do tricô mais básicas. Veja a seguir a lista de material que irá precisar para fazer esse projeto. Eu usei essas cores, mas fique à vontade para criar sua combinação de fios preferida. Mostrarei como fazer a montagem dos pontos na agulha e como fazer o ponto fantasia que usei nesse bolero em uma amostra com um número menor de pontos para facilitar a explicação. Para fazer o tamanho G, monte 111 pontos, o M 101 pontos e o P apenas 91 pontos. Use a agulha circular de cabo mais comprido para fazer a montagem dos pontos. Deixe uma ponta de fio de aproximadamente 1 metro para montar os pontos do bolero. Aqui no vídeo eu colocarei uma quantidade de pontos bem menor para fazer a amostra. Essa montagem de pontos é indicada para ser usada com o ponto barra 1 por 1, mas se não gostar, monte com outra de sua preferência. O fio que está no dedão, monte os pontos meia, e o fio que está no dedo indicador, monte os pontos tricô. Monte o número de pontos necessários para o seu trabalho. Para o ponto barra começar e terminar com o ponto meia do lado direito do trabalho, o primeiro e último ponto colocados na agulha devem ser montados com o fio que está no dedo indicador. Para começar, vire o trabalho. A primeira carreira feita é do lado avesso. Se terminou a montagem montando um ponto meia com o dedo indicador, então começará e terminará a primeira carreira com ponto tricô. A primeira carreira é feita do lado avesso. Siga alternando, fazendo um ponto meia e um ponto tricô. Faça isso por 14 carreiras. Na 15ª carreira, irá começar o ponto fantasia. O ponto fantasia do corpo do bolero é trabalhado em carreiras de ida e volta. As carreiras ímpares são o lado direito do trabalho e as carreiras pares são o lado avesso. Se quiser facilitar, ele pode ser feito com ponto meia no lado direito e tricô no lado avesso. Fica um ótimo resultado também. Aqui no vídeo vou mostrar o passo a passo do ponto fantasia, carreira por carreira. A primeira carreira é feita toda em ponto meia. A segunda carreira é o lado avesso do trabalho. É feita toda em ponto meia também.
próxima carreira serão feitos furinhos. Coloque um marcador para indicar o lado da frente do trabalho. Ajuda bastante a evitar confusão com o ponto fantasia. Na terceira carreira, faça 2 pontos juntos em meia e dê uma laçada. Repita isso até o final. A quarta carreira é feita toda em ponto meia, inclusive as laçadas. A quinta carreira é feita toda em ponto meia. A sexta carreira é feita toda em ponto tricô. A sétima carreira é feita toda em ponto meia, e eu vou começar a usar um marcador de carreiras para contá-las. Ajuda muito a não se perder. A oitava carreira é feita toda em ponto tricô. A nona carreira também é feita toda em ponto tricô. Na décima carreira, será outra carreira com os furinhos. Essa carreira ela é feita pelo avesso. Então, é feito 2 pontos juntos em tricô e uma laçada, a carreira toda. A carreira 11 é feita toda em ponto tricô, inclusive as laçadas.
A carreira 12 também é feita toda em ponto tricô. A 13ª carreira é feita toda em ponto meia. A 14ª carreira é feita toda em ponto tricô e é a última carreira da sequência do ponto fantasia. Depois basta repetir essas 14 carreiras até atingir o tamanho necessário. Para fazer o bolero tamanho G, eu repeti até o retângulo ter 17 carreiras com furinhos. Está gostando do conteúdo? Não esquece de curtir o vídeo. Na última sequência, termine o ponto fantasia na 12ª carreira. Faça mais 14 carreiras de ponto barra e arremate os pontos. O arremate de pontos pode ser feito com agulhas de tricô ou de tapeçaria. Com agulha de tricô fica mais sanfonadinho. Aqui no vídeo eu vou mostrar o que é feito com agulha de tapeçaria. Ele deixa a borda bem tubular. Corte o fio medindo aproximadamente 4 vezes a medida da lateral do trabalho que será arrematada. Passe ele na agulha de tapeçaria. São apenas 4 passos. Os 2 primeiros são preparatórios. O primeiro ponto da agulha deve ser um ponto meia e o segundo um ponto tricô. Passe a agulha de tapeçaria como se fosse fazer um ponto tricô pelo primeiro ponto e deixe o ponto na agulha. É uma coluna de ponto meia. Agora, passe a agulha de trás para frente entre o primeiro e o segundo ponto da agulha. Passe a agulha como se fosse fazer um ponto meia pelo segundo ponto da agulha, que deverá ser um ponto tricô. Nessas duas etapas preparatórias, nenhum ponto deve ser derrubado da agulha. A partir disso, repita os próximos 4 passos até terminarem os pontos. Passe a agulha de tapeçaria como se fosse fazer um ponto meia no primeiro ponto da agulha e derrube ele da agulha. Passe a agulha de tapeçaria como se fosse fazer um ponto tricô no segundo ponto que está na agulha. Será um ponto meia. Passe a agulha como se fosse fazer um ponto tricô e derrube ele da agulha. Passe a agulha de tapeçaria de trás para frente entre o primeiro e o segundo ponto que estão na agulha e passe a agulha como se fosse fazer um ponto meia no segundo ponto, que será um ponto tricô. Repita esses 4 passos até terminarem os pontos da agulha.
Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os novos vídeos assim que chegarem. Costure nos locais indicados pelos balões por aproximadamente 10 centímetros. Usando a agulha circular com cabo de 40 centímetros, levante os pontos em toda a volta. Vai dar mais ou menos 60 pontos. Esse número de pontos não precisa ser exato. Coloque um marcador para indicar o início das voltas. Faça a primeira volta todo em ponto meio. O bolero pode ter mangas longas ou não. Esse terá mangas longas. Na segunda volta, comece o ponto barra 1 por 1. Um ponto meia e um ponto tricô, um ponto meia e um ponto tricô, até o final da volta. Faça 30 voltas assim. Está gostando do conteúdo? Não esquece de curtir o vídeo. Para a manga ficar afunilada, fiz algumas diminuições distribuídas nas voltas de ponto barra. Mostrarei como fazer elas a seguir. Na volta 30, divida o número de pontos por 4 e coloque mais 3 marcadores. O amarelo também indica o início das voltas. As setas indicam o local onde serão feitas as diminuições. Serão feitas 4 diminuições nessa volta.
A diminuição envolve 3 pontos e deve começar numa coluna de ponto meia. Para fazer a diminuição, faça assim: deslize o ponto meia, pegando ele em meia sem fazer. Faça os 2 próximos pontos juntos em meia. Passe o ponto deslizado sobre esses pontos que acabou de fazer. Continue tricotando normalmente até a próxima diminuição. As diminuições serão sempre iguais. Deslize o ponto meia, pegando ele em meia sem fazer. Faça os 2 próximos pontos juntos em meia e passe o ponto deslizado sobre eles. Deslize o ponto meia, pegando ele em meia sem fazer. Faça os 2 próximos pontos juntos em meia e passe o ponto deslizado sobre eles. Deslize o ponto meia, pegando ele em meia sem fazer. Faça os 2 próximos pontos juntos em meia e passe o ponto deslizado sobre eles. As diminuições feitas dessa forma quase nem aparecem no ponto barra 1 por 1. Quando ficarem poucos pontos para trabalhar com a agulha de 40 centímetros, troque para de cabo menor ou um jogo de agulha de 2 pontas.
Marque as voltas onde ocorreram as diminuições com alfinete para facilitar a contagem delas. Fiz o arremate das mangas usando a agulha de tapeçaria da mesma forma que foi feito na barra do bolero. São feitas 2 etapas preparatórias, onde nenhum ponto deve ser derrubado da agulha. Agora é só repetir do passo 1 ao passo 4 até terminar em todos os pontos da agulha. Com a ajuda da agulha de tapeçaria, remate as pontas dos fios que estão soltas. Gostou do conteúdo? Não esquece de curtir o vídeo. O seu apoio é muito importante para mim e para o crescimento do canal. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para me perguntar. Mande a foto do seu trabalho com a sua dúvida para o e-mail que está na legenda.
Responderei o mais breve possível. Seria muito legal ver seu trabalho pronto. Compartilhe comigo na rede social de sua preferência usando o @DaniGazô.